Jesus caminha pelas ruas de Jerusalém, sabendo exatamente quando vai morrer. Conhece cada detalhe da traição que está por vir. Sabe quantas moedas de prata mudarão de mãos. Conhece o nome do galo que cantará. Vê com clareza cristalina os pregos que atravessarão suas mãos. Mas quando ele soube, quando essa consciência divina despertou dentro daquele corpo humano, quando o menino que aprendia carpintaria com José compreendeu que suas mãos haviam moldado as montanhas, quando o jovem que estudava as Escrituras descobriu que cada palavra profética falava dele mesmo. Esta é a investigação mais profunda que você já testemunhou. Não estamos buscando respostas teológicas abstratas. Estamos rastreando os momentos específicos onde a mente divina se manifestou através da experiência humana. Os instantes onde o véu entre eternidade e tempo se tornou transparente. Jesus não foi um homem que descobriu ser Deus. Ele foi Deus que experimentou ser homem. Mas essa experiência carrega o paradoxo supremo da existência. Como pode o onisciente passar pelo processo de conhecer? Como pode aquele que determinou cada evento viver a experiência de ter um destino? As Escrituras preservaram fragmentos dessa verdade impossível. Um bebê que fez reis atravessarem continentes, uma criança que silenciou doutores da lei, um adolescente que declarou autoridade sobre o templo, um homem que predisse sua própria ressurreição com precisão cirúrgica. Cada palavra que Jesus pronunciou, cada gesto que fez, cada momento de silêncio revela camadas de uma consciência operando simultaneamente nos planos humano e divino. Uma mente que chorou lágrimas genuínas por Lázaro, enquanto sabia exatamente quando o ressuscitaria. Uma consciência que suou sangue no Getsêmani, enquanto havia determinado aquele sofrimento desde antes da criação. O nascimento que quebrou as leis da realidade. Em Belém, há 2000 anos, algo impossível aconteceu. O Criador do universo decidiu experimentar ser criatura. Deus, em toda a sua infinitude, comprimiu-se voluntariamente no corpo de um bebê humano. Esse não foi apenas mais um nascimento registrado nos anais da história. Foi o momento em que a própria realidade foi redefinida. Mas aqui surge a primeira pergunta, que desafia tudo o que compreendemos sobre consciência. Quando aquele bebê abriu os olhos pela primeira vez, o que ele viu? Apenas as paredes de uma estrebaria rústica, ou sua visão. Atravessava dimensões, contemplando simultaneamente os tronos celestiais que havia deixado para assumir forma humana. As Escrituras preservaram detalhes que parecem insignificantes, mas revelam verdades monumentais. Lucas registra que os pastores encontraram o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Uma descrição aparentemente simples, mas aqueles pastores não estavam apenas contemplando um recém-nascido. Estavam olhando diretamente para aquele que havia criado as ovelhas que eles pastoreavam, as estrelas que os guiavam, o próprio conceito de pastoreio. O profeta Isaías havia predito séculos antes: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Principado, governo, autoridade absoluta. Como pode um recém-nascido carregar o peso do governo universal? A menos que aquela mente infantil já compreendesse completamente que comandava as leis da física, da biologia, da própria existência. Maria observava cada movimento do menino com intensidade, que transcendia instinto maternal. Ela havia sido visitada por Gabriel. Havia recebido a revelação impossível. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Santo. Não apenas especial ou abençoado. Santo com S maiúsculo. A própria essência da santidade encarnada em forma humana. Santidade implica conhecimento absoluto. Conhecimento do que é puro, justo, eterno. Como pode tal consciência coexistir com vulnerabilidade infantil?
Como pode aquele que sustenta galáxias inteiras precisar ser sustentado nos braços de uma jovem camponesa? Este é o paradoxo que define toda a existência terrena de Jesus. Os magos chegaram do Oriente seguindo uma estrela que apareceu especificamente para anunciar este nascimento. Não uma estrela comum, obedecendo leis astronômicas conhecidas. Uma estrela que se movia com propósito consciente, parando exatamente sobre o local onde se encontrava a criança. A própria criação reconhecia seu Criador e prestava homenagem, mesmo quando ele estava disfarçado de bebê indefeso. Quando aqueles sábios se prostraram oferecendo ouro, incenso e mirra, não estavam honrando um futuro rei. Estavam reconhecendo uma realidade presente. O ouro simbolizava sua realeza atual. O incenso confirmava sua divindade ativa. A mirra prenunciava conhecimento profético que nem mesmo eles compreendiam completamente. Este bebê enfrentaria a morte consciente de cada detalhe. Herodes percebeu algo que eruditos modernos ainda lutam para aceitar. Sua paranoia homicida não era dirigida a um bebê inofensivo. Era terror diante da consciência divina que, mesmo oculta, já exercia autoridade suficiente para abalar impérios. O massacre dos inocentes foi reconhecimento involuntário de que algo de significado cósmico havia nascido em seu território. José carregava peso incompreensível. Escolhido para ser pai terreno de Deus, ele contemplava o menino dormindo e certamente se perguntava: o que acontece na mente daquele que criou o próprio conceito de sono quando ele descansa? Jesus dormia como qualquer criança, mas seus sonhos eram visões do futuro que ele mesmo havia determinado antes que o tempo existisse? O silêncio das Escrituras sobre os primeiros anos não é acidental. É estratégico, como se Deus quisesse preservar o mistério, oferecendo apenas vislumbres da realidade extraordinária que se desenrolava nas rotinas de uma família nazarena. Esse silêncio revela verdades para quem tem discernimento para perceber. Quando Maria amamentava Jesus, ela alimentava aquele que multiplica pães. Quando o ensinava a pronunciar primeiras palavras em aramaico, instruía o próprio verbo que falou e os mundos se formaram. Quando José o ensinava a segurar martelo, orientava as mãos que moldaram montanhas. Lucas revela que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Crescer em sabedoria implica descoberta, aprendizado progressivo. Mas como pode Deus aprender? Como pode o onisciente descobrir? A única explicação é que a consciência divina estava voluntariamente limitada, experimentando humanidade genuinamente enquanto permanecia intrinsecamente divina. Jesus era simultaneamente o bebê que precisava aprender a falar e o Verbo eterno que havia criado toda a comunicação. A criança que descobria o mundo e o Criador que havia determinado cada detalhe antes do tempo começar. O menino que crescia em conhecimento e a sabedoria personificada que fundou a terra. Este nascimento inaugurou o maior experimento da história. Deus experimentando o ser humano. Consciência infinita, navegando, experiência finita. Eternidade, aprendendo sobre tempo através de perspectiva temporal. E tudo começou com o primeiro choro de um bebê que continha poder para silenciar tempestades. Os indícios que precederam a revelação. Jesus caminhava entre as casas simples, brincava com outras crianças, aprendia ofícios com José. Mas havia algo que transcendia a explicação racional. Momentos onde sua natureza divina transparecia através da humanidade crescente. José observava com intensidade crescente. Como carpinteiro experiente, ele conhecia madeira. Sabia quando uma peça estava torta, quando precisava ser ajustada. Mas como ensinar carpintaria para aquele que havia criado as árvores? Como instruir sobre medidas precisas para quem havia estabelecido as dimensões do universo?
Havia ocasiões onde o menino Jesus demonstrava conhecimento que transcendia qualquer experiência acumulada. Não eram momentos dramáticos, eram sussurros da eternidade infiltrando-se no tempo. Uma palavra sobre plantas que nenhuma criança deveria conhecer. Uma compreensão sobre comportamento animal que ultrapassava a observação casual. Insights sobre natureza humana que revelavam discernimento sobrenatural. Maria guardava cada detalhe no coração. Cada pergunta que Jesus fazia carregava peso desproporcional à idade. Cada resposta revelava camadas de sabedoria que não poderiam ter sido aprendidas na sinagoga local. Ela sabia que estava testemunhando algo sem precedentes na história humana. O desenvolvimento natural coexistindo com consciência eterna. Os vizinhos começaram a perceber diferenças sutis. Jesus não era apenas inteligente, era diferente. Havia autoridade em suas palavras mesmo quando criança. Uma maturidade que contrastava com sua idade cronológica. Conversas que deixavam adultos perplexos e reflexivos. Como se cada interação fosse semente plantada para germinação futura. Durante festivais religiosos, Jesus demonstrava familiaridade com escrituras que extrapolava a educação formal recebida. Não eram apenas citações memorizadas. Era a compreensão profunda que conectava profecias, revelava padrões, antecipava cumprimentos. Como se ele não estivesse aprendendo sobre textos sagrados, mas reconhecendo verdades sobre si mesmo escritas séculos antes. José enfrentava dilemas únicos na história da paternidade. Como corrigir comportamento daquele que era intrinsecamente perfeito? Como ensinar moral para a própria moralidade encarnada? Como disciplinar aquele que havia estabelecido todas as leis? Cada dia trazia novos desafios para o homem escolhido para uma tarefa impossível. Os rabinos locais começaram a notar algo extraordinário quando Jesus visitava a sinagoga. Suas perguntas não eram típicas de criança curiosa. Eram indagações que revelavam compreensão profunda dos mistérios da fé. Questões que forçavam estudiosos a reexaminar pressuposições, a mergulhar mais fundo em textos familiares, a considerar interpretações que nunca haviam contemplado. Mas talvez o aspecto mais intrigante fosse como Jesus equilibrava crescimento humano natural com manifestações ocasionais de conhecimento divino. Ele brincava como qualquer criança, mas havia momentos onde suas brincadeiras revelavam compreensão da natureza que transcendia a experiência infantil. Ele ria, corria, aprendia, mas também demonstrava sabedoria que não poderia ter sido adquirida. À medida que se aproximava dos 12 anos, esses momentos tornaram-se mais frequentes, como se a consciência divina estivesse emergindo gradualmente, preparando-se para a primeira manifestação pública. Não era despertar súbito, mas revelação progressiva, a eternidade infiltrando-se no tempo de forma controlada e proposital. Maria e José sabiam que estavam testemunhando preparação para algo monumentalmente significativo. Cada dia trazia novos indícios de que a identidade messiânica estava amadurecendo dentro daquele jovem corpo. A infância estava chegando ao fim. A missão estava prestes a começar. E em Jerusalém, durante a Páscoa que se aproximava, o mundo descobriria que o menino de Nazaré carregava dentro de si a consciência daquele que havia inspirado cada palavra profética sobre o Messias vindouro. A primeira explosão da consciência divina. A viagem para Jerusalém começou como qualquer outra peregrinação pascal. Famílias se agrupavam, provisões eram organizadas, o caminho conhecido era trilhado mais uma vez. Mas esta Páscoa seria diferente, irreversivelmente diferente. O menino de 12 anos, que caminhava silenciosamente entre os peregrinos, carregava dentro de si algo que estava prestes a explodir em manifestação pública.
Jesus conhecia cada pedra daquele caminho. Não porque havia feito a jornada antes, mas porque suas mãos haviam colocado cada pedra no lugar antes que o mundo existisse. Cada colina que escalavam havia sido moldada por sua palavra. Cada vale que atravessavam havia sido escavado por seu comando. Mas agora ele experimentava aquele terreno através de pés humanos que se cansavam, pulmões humanos que precisavam de descanso. Em Jerusalém, o templo se erguia majestoso. Para os peregrinos, era a casa de Deus. Para Jesus, era sua própria casa. O lugar onde sua presença havia habitado entre querubins dourados, onde sacrifícios eram oferecidos em seu nome, onde cada ritual apontava profeticamente para o que ele mesmo realizaria. Mas neste momento, ele era apenas um menino de 12 anos entre milhares de adoradores. A festa transcorreu normalmente. Cordeiros foram sacrificados. Orações foram elevadas, famílias celebraram a libertação do Egito. Mas algo estava acontecendo na mente do jovem Jesus. Como se todas as peças de um quebra-cabeças cósmico estivessem finalmente se encaixando. Cada palavra da lei que ouvia, cada cântico que ecoava pelos pátios, cada gesto ritual que observava, estava se conectando com o conhecimento que transcendia sua experiência humana. Quando chegou o momento da partida, Maria e José iniciaram a jornada de volta para Nazaré com a caravana familiar. Assumiram que Jesus estava em algum lugar entre os grupos, brincando com primos, caminhando com parentes. Era perfeitamente normal uma criança de 12 anos ter essa liberdade durante viagens longas. Não havia motivo para preocupação imediata, mas Jesus não estava com a caravana, estava no templo. E o que acontecia ali desafiava toda a lógica conhecida sobre desenvolvimento infantil, educação religiosa, conhecimento humano. O menino de Nazaré estava sentado entre os doutores da lei, fazendo perguntas que revelavam compreensão das Escrituras que ultrapassava décadas de estudo rabínico. Não eram perguntas típicas de criança curiosa. Eram indagações que forçavam estudiosos a reexaminar textos familiares. Questões que conectavam profecias de forma que nenhum rabino havia considerado. Insights sobre a lei que revelavam profundidades ocultas por séculos, como se alguém que havia inspirado as próprias Escrituras estivesse finalmente oferecendo a interpretação definitiva. Os doutores ficaram perplexos, não apenas pelas perguntas, mas pelas respostas que Jesus oferecia quando questionado. Havia autoridade em suas palavras que transcendia a idade, educação formal, experiência acumulada, como se ele não estivesse aprendendo sobre textos sagrados, mas revelando verdades que sempre conhecera. Por 3 dias, esta sessão extraordinária continuou. Jesus absorvia cada palavra, mas também oferecia perspectivas que deixavam homens sábios em silêncio reflexivo. Era como se o próprio autor das Escrituras estivesse finalmente explicando sua obra-prima. Cada resposta revelava camadas de significado que gerações de estudiosos haviam perdido. Enquanto isso, Maria e José descobriram sua ausência e retornaram desesperados para Jerusalém. 3 dias de busca frenética, 3 dias imaginando o impensável. Como perder o Filho de Deus? Como explicar ao Todo-Poderoso que haviam extraviado seu Filho unigênito? O peso da responsabilidade era esmagador. Quando finalmente o encontraram no templo, o alívio se misturou com perplexidade. Ali estava Jesus, completamente à vontade entre os maiores estudiosos de Israel, participando de discussões que deveriam estar além de sua capacidade. Não parecia perdido ou assustado. Parecia estar exatamente onde deveria estar. A repreensão de Maria foi natural. Filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Palavras de mãe preocupada.
palavras humanas dirigidas a alguém que estava transcendendo a humanidade. E então aconteceu. As primeiras palavras públicas de Jesus registradas nas Escrituras. A primeira manifestação inequívoca de sua consciência messiânica. A primeira declaração de sua identidade divina. Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Essas palavras ecoaram pelos pátios do templo como trovão em céu claro. Não eram palavras de criança rebelde explicando comportamento inadequado. Eram declaração de identidade divina, declaração de propósito eterno, declaração de que os negócios do Pai Celestial tinham prioridade absoluta sobre preocupações humanas. Meu Pai, não nosso Pai, como qualquer judeu devoto diria. Não o Pai Celestial em reverência respeitosa. Meu Pai, posse, relacionamento único, identidade compartilhada. Jesus estava declarando publicamente que Deus era seu Pai, de forma que transcendia relacionamento humano comum. Os doutores que haviam passado 3 dias, maravilhados com sua sabedoria, agora compreendiam que estavam diante de algo sem precedentes na história. Este não era apenas menino prodígio, era a manifestação da própria divindade em forma humana. A consciência que haviam testemunhado operar através daquelas perguntas e respostas era a consciência divina. Maria e José ficaram atônitos. Eles sabiam quem Jesus era, mas esta foi a primeira vez que ele declarou publicamente sua identidade. A primeira vez que a consciência messiânica se manifestou através de palavras que não deixavam dúvida sobre sua natureza divina. Este momento no templo marcou transição irreversível. A infância havia terminado. A consciência divina havia emergido publicamente. O menino de Nazaré havia declarado ao mundo que sabia exatamente quem era e qual era sua missão. E então, de forma que demonstrava perfeito equilíbrio entre divindade e humanidade, Jesus retornou com Maria e José para Nazaré. E era-lhe sujeito. O Criador do universo submetendo-se voluntariamente à autoridade humana. A consciência divina operando através de obediência filial. Mas o mundo havia sido avisado. A revolução havia começado. Os 18 anos que mudaram a história. O retorno para Nazaré marcou o início do período mais misterioso da vida de Jesus. 18 anos. 6.500 dias, onde o Criador do Universo experimentou a rotina de uma vida humana comum, sabendo que cada martelo que balançava, cada tábua que cortava, cada cliente que atendia, estava preparando suas mãos para carregar a cruz que salvaria o mundo. Estes não foram anos perdidos. Foram anos de preparação estratégica. Jesus sabia que sua hora ainda não havia chegado. A consciência messiânica que havia explodido no templo agora precisava amadurecer através da experiência humana completa. Cada dia era aula prática sobre a condição humana que ele veio redimir. Na oficina de José, Jesus trabalhava madeira com mãos que haviam moldado árvores. Calculava medidas com mente que havia estabelecido as dimensões do cosmos. Atendia clientes com paciência que transcendia a compreensão humana, sabendo que alguns daqueles homens estariam na multidão gritando "Crucifica-o" em poucos anos. Os vizinhos observavam o jovem carpinteiro com curiosidade crescente. Havia algo diferente em sua abordagem ao trabalho. Perfeição que ia além de habilidade técnica. Como se cada peça que criava carregasse marca da própria perfeição divina. Móveis que duravam gerações. Ferramentas que funcionavam com precisão sobrenatural. Durante este período, Jesus experimentou todas as pressões da vida adulta masculina judaica. Pressão para casar, expectativas familiares, responsabilidades econômicas. Mas ele navegava essas demandas com sabedoria que desconcertava até mesmo parentes próximos, como se soubesse exatamente qual era seu destino e estivesse preparando cada aspecto de sua humanidade para cumpri-lo.
As Escrituras registram que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mas como pode Deus crescer em sabedoria? Como pode o onisciente aprender? A resposta está na natureza dual de Cristo. Sua divindade permanecia completa, mas sua humanidade experimentava desenvolvimento genuíno. Cada experiência humana acrescentava dimensão à sua compreensão da condição que veio salvar. Durante festivais religiosos, Jesus demonstrava conhecimento das Escrituras que impressionava rabinos visitantes. Mas ele mantinha perfil discreto, não buscava atenção, não reivindicava a autoridade prematuramente. Era como se estivesse aguardando sinal específico para iniciar missão pública. Um cronômetro divino contando regressivamente para o momento exato determinado na eternidade passada. Os anos passavam e as tensões políticas aumentavam em Israel. Revoltas contra Roma, expectativas messiânicas em ebulição, falsos messias surgindo e sendo esmagados. Jesus observava tudo silenciosamente, sabendo que ele era a resposta real para toda aquela expectativa, mas que sua revelação seguiria cronograma divino, não pressão humana. Durante este período, Jesus desenvolveu reputação de homem justo, sábio, confiável, mas também misterioso. Havia profundidade em seus olhos que sugeria conhecimento de coisas que outros não compreendiam. Quando falava sobre vida, sobre sofrimento, sobre esperança, suas palavras carregavam peso que transcendia experiência aparente. É possível que durante estes anos, Jesus tenha experimentado tentações específicas relacionadas ao uso prematuro de seu poder divino. A tentação de resolver problemas familiares através de milagres. A tentação de usar conhecimento profético para vantagem pessoal. A tentação de acelerar o cronograma divino para aliviar sofrimento humano que via ao redor. Quando José morreu, Jesus assumiu responsabilidades como primogênito da família, prover para Maria e irmãos menores, manter negócio funcionando, tomar decisões familiares importantes. O Criador do universo, experimentando o peso da responsabilidade humana, aprendendo através da experiência o que significa ser pressionado por necessidades materiais. Mas através de tudo, ele mantinha conexão íntima com o Pai, momentos de oração que se estendiam pela madrugada. Comunicação com dimensões espirituais que ninguém mais conseguia perceber. Preparação interior para ministério que revolucionaria mundo e história. À medida que se aproximava dos 30 anos, Jesus sabia que seu tempo de anonimato estava terminando. Cada dia que passava o aproximava do momento onde emergeria das sombras de Nazaré para a posição de liderança espiritual que mudaria o curso da humanidade. O carpinteiro estava prestes a revelar-se como o Messias. E em algum lugar no deserto da Judéia, um homem selvagem chamado João Batista estava pregando sobre alguém que viria depois dele, mas que era maior que ele. A preparação estava completa. A hora estava chegando. A voz que ecoou dos céus. Nas águas do Rio Jordão, algo extraordinário estava prestes a acontecer. João Batista havia pregado por meses sobre alguém que viria depois dele, mas que era infinitamente maior. Multidões se aglomeravam para ouvir suas palavras de arrependimento, mas hoje seria diferente. Hoje, o próprio Deus caminharia entre eles. Jesus havia deixado Nazaré sabendo que sua hora havia chegado. Os 30 anos de preparação silenciosa estavam completos. A consciência messiânica, que havia explodido no templo aos 12 anos, que havia amadurecido através de 18 anos de vida comum, agora estava pronta para a manifestação pública completa. Quando João viu Jesus se aproximando, algo sobrenatural aconteceu em seu espírito. Este não era apenas mais um candidato ao batismo, era aquele sobre quem cada palavra profética havia sido escrita.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A declaração ecoou pelas margens do rio como trovão espiritual. Mas então aconteceu algo que desafiou toda a lógica religiosa. Jesus, que não tinha pecado algum para confessar, solicitou o batismo. João protestou instintivamente. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Era reconhecimento imediato da inversão de papéis. O servo estava sendo procurado pelo Senhor. A resposta de Jesus revelou profundidade da sua consciência messiânica. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Não era admissão de pecado. Era a identificação completa com a humanidade que veio salvar. O início oficial de sua missão redentora. Quando Jesus desceu às águas, cada elemento da criação reconheceu seu Criador. As águas que o tocavam eram as mesmas que ele havia separado no Mar Vermelho. O rio que o batizava era comandado pela sua palavra desde antes da fundação do mundo, mas agora ele se submetia voluntariamente ao símbolo humano de morte e ressurreição. O momento da emergência das águas foi quando o céu se abriu, não metaforicamente, literalmente. A barreira entre dimensões celestiais e terrenas foi rasgada como o véu do templo seria rasgado anos depois. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, pousando sobre aquele que sempre havia sido um com o Espírito. E então, a voz. A voz do Pai ecoou dos céus com autoridade, que fez a terra tremer. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Não era a apresentação para Jesus, era a confirmação pública para o mundo. A Trindade se manifestava completamente, Filho sendo batizado, Espírito descendo, Pai falando dos céus. Para Jesus, este momento confirmou publicamente o que sua consciência divina sempre soube. Mas para João, para as multidões, para os demônios que observavam das regiões celestiais, foi declaração de guerra espiritual. O Messias havia sido oficialmente apresentado. A batalha final entre luz e trevas estava começando. João compreendeu naquele instante que sua missão de preparação estava completa. Havia preparado o caminho, e agora o próprio caminho estava diante dele. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Não era humildade falsa, era reconhecimento da realidade cósmica. As palavras do Pai ainda ecoavam pelos céus quando Jesus começou a se afastar das margens do Jordão. Mas ele não se dirigiu para as cidades onde multidões o aguardavam. Dirigiu-se para o deserto, para o lugar onde sua identidade recém-confirmada seria testada no limite absoluto. O Espírito Santo que havia descido sobre ele no batismo, agora o conduzia para enfrentamento direto com o inimigo de todas as almas. 40 dias de jejum, 40 dias de preparação espiritual, 40 dias onde a consciência divina seria desafiada pela própria fonte do mal. Satanás havia observado tudo do Jordão, havia ouvido a voz do Pai, havia visto a manifestação trinitária. Agora ele planejava seu contra-ataque. Se não conseguisse impedir a encarnação no nascimento, se não conseguisse destruir o menino através de Herodes, tentaria corromper o homem através da tentação. O palco estava armado para o confronto mais importante da história. Deus versus diabo, verdade versus mentira, luz versus trevas. E no centro de tudo, um homem faminto no deserto, carregando dentro de si a consciência de que o destino de toda a humanidade dependia das escolhas que faria nos próximos 40 dias. O batismo havia terminado. A tentação estava prestes a começar. O confronto que definiu tudo. Antes de continuarmos, se este conteúdo tem abençoado sua vida, curta, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e, se quiser abençoar o canal, clique no botão Valeu e deixe uma oferta de qualquer valor ou se torne membro. Assim,
Continuamos investindo em pesquisa e melhorias para abençoar ainda mais a sua vida. Continuando. No deserto da Judéia, após 40 dias de jejum absoluto, Jesus enfrentou o teste definitivo de sua identidade divina. Satanás havia observado o batismo, havia ouvido a voz do Pai dos céus, havia visto a manifestação trinitária completa. Agora, diante de um homem exausto pela fome, ele lançaria seu ataque mais calculado contra a consciência messiânica. O primeiro ataque foi direto. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Não era apenas tentação para satisfazer fome física. Era desafio à identidade recém-confirmada no Jordão. Satanás conhecia perfeitamente quem estava diante dele, mas tentava plantar dúvida na mente humana de Jesus. A resposta de Jesus revelou profundidade de sua consciência divina, operando através de humanidade genuína. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele citou o Deuteronômio com autoridade de quem havia inspirado cada palavra. Não era conhecimento acadêmico, era reconhecimento de sua própria palavra falada através de Moisés. Satanás percebeu que estava lidando com consciência divina plena e mudou de estratégia. Transportou Jesus ao pináculo do templo, o lugar mais alto de Jerusalém, e fez proposta que revelava seu conhecimento das Escrituras. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Esta foi tentação mais sutil. Satanás estava citando Salmo 91, mas distorcendo seu significado. Estava tentando usar a própria palavra de Deus para tentar o próprio autor dessa palavra. Era teste supremo. Jesus usaria seu poder divino para demonstração espetacular que forçaria reconhecimento público. A resposta cortou como espada de dois gumes. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus citou Deuteronômio novamente, mas desta vez usando o Senhor teu Deus em referência a si mesmo. Era a declaração sutil, mas inequívoca de sua identidade divina. Satanás estava sendo repreendido pelo próprio Deus que tentava tentar. Então veio o ataque final, o mais audacioso de todos. Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo em um momento. A oferta foi devastadora. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Era a tentação que ia ao coração da missão messiânica. Por que passar pela cruz quando poderia ter domínio mundial imediatamente? Mas esta proposta revelou que Satanás não compreendia completamente a natureza da consciência divina que enfrentava. Jesus não estava buscando o reino terreno através de atalhos políticos. Sua missão era estabelecer reino espiritual através de sacrifício redentor. A cruz não era obstáculo a ser evitado, mas destino a ser abraçado conscientemente. A resposta final foi declaração de guerra espiritual. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não era apenas citação das Escrituras, era comando divino direto, o Criador ordenando que a criatura rebelde se retirasse de sua presença. Satanás obedeceu porque não tinha escolha. Estava diante daquele que havia estabelecido todas as leis espirituais, incluindo sua própria subordinação forçada. A tentação havia falhado completamente. A consciência divina de Jesus havia sido testada no limite absoluto e emergido vitoriosa. Mas o significado desta vitória ia muito além de resistência pessoal à tentação. Jesus havia acabado de reverter a derrota de Adão no Éden. Onde o primeiro homem havia falhado diante da tentação satânica, o segundo Adão havia triunfado.
A humanidade tinha novo representante, e este havia provado sua qualificação através de teste que destruiria qualquer homem comum. Cada resposta de Jesus durante a tentação revelou operação simultânea de consciência humana e divina. Ele experimentou fome real, tentação genuína, pressão espiritual intensa. Mas através de tudo, sua identidade divina permaneceu inabalável. Não era homem descobrindo que era Deus. Era Deus experimentando ser tentado como homem. Quando Satanás se retirou, anjos vieram ministrar a Jesus. Estes mesmos anjos que o adoravam no céu, agora o serviam na terra. Era a confirmação celestial de que a prova havia sido passada com distinção perfeita. O Messias estava qualificado para sua missão redentora. Mas talvez o aspecto mais extraordinário de toda esta experiência foi que Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Sua consciência divina estava plenamente ciente de que este confronto havia sido determinado desde a eternidade passada. Ele não estava sendo surpreendido pela tentação. Estava cumprindo o cronograma estabelecido antes que o tempo existisse. O deserto havia testemunhado o confronto mais importante desde a queda de Adão. Deus versus diabo. Verdade versus mentira. Luz versus trevas. E a consciência divina, operando através de humanidade genuína, havia triunfado de forma que abriu caminho para a salvação de toda a humanidade. Jesus emergiu do deserto sabendo que estava pronto. A preparação estava completa. O teste definitivo havia sido passado. Era hora de começar o ministério que mudaria mundo e história para sempre. O peso do conhecimento profético. Após o triunfo no deserto, Jesus iniciou seu ministério público carregando dentro de si um conhecimento que nenhum ser humano jamais possuiu. Ele não apenas sabia que morreria, sabia quando, onde, como, por quê, conhecia cada detalhe da traição que estava por vir. Via com clareza cristalina os pregos que atravessariam suas mãos, o lugar exato onde seria erguida a cruz, o número de chicotadas que receberia. Mais do que isso, Jesus sabia que sua morte seria apenas o começo. Conhecia o momento exato da ressurreição. Sabia quantos dias permaneceria no túmulo. Via antecipadamente cada pessoa que testemunharia sua volta à vida. Era conhecimento profético que transcendia qualquer experiência humana anterior. Durante os 3 anos de ministério, esse conhecimento se manifestou de forma crescente e específica. Não eram predições vagas ou simbólicas, eram revelações cirúrgicas que demonstravam consciência divina operando através de mente humana. Cada profecia sobre seu destino revelava camadas mais profundas de sua identidade messiânica. A primeira indicação pública veio cedo em seu ministério. Quando purificou o templo, os judeus exigiram sinal que validasse sua autoridade. A resposta de Jesus foi devastadora. Derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Eles pensaram que falava do edifício físico. Ele falava do templo de seu corpo. 3 anos antes da crucificação, Jesus já sabia exatamente quanto tempo permaneceria morto. Não eram especulações esperançosas sobre ressurreição futura. Era conhecimento preciso de cronograma divino estabelecido na eternidade passada. A consciência messiânica operava com precisão que desafiava a compreensão humana. Conforme o ministério progredia, as revelações se tornaram mais detalhadas e perturbadoras. Jesus começou a falar abertamente sobre sofrimento vindouro, deixando discípulos perplexos e assustados. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos e principais dos sacerdotes e escribas, e seja morto e ressuscite ao 3º dia. Pedro tentou repreendê-lo por tais palavras sombrias. A resposta de Jesus foi reveladora. Para trás de mim, Satanás, não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Era reconhecimento de que sua consciência operava em dimensão que transcendia a perspectiva humana. As predições se tornaram progressivamente mais específicas. Jesus sabia que seria traído por um dos 12. Conhecia o preço exato da traição: 30 moedas de prata. Sabia que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Conhecia cada palavra que seria pronunciada durante o julgamento, cada gesto que seria feito durante a crucificação. Durante a última ceia, a consciência profética de Jesus se manifestou com intensidade devastadora. Ele sabia que aquela seria sua última refeição terrena. Conhecia cada pessoa que estaria presente na crucificação. Via antecipadamente as lágrimas que Maria derramaria, as palavras que pronunciaria da cruz, o momento exato quando entregaria seu espírito. Mas talvez o aspecto mais extraordinário desse conhecimento profético foi como Jesus o carregava sem ser esmagado por seu peso. Ele sabia que Judas o trairia, mas continuou tratando-o com amor. Sabia que Pedro o negaria, mas continuou investindo em seu desenvolvimento. Conhecia cada detalhe do sofrimento vindouro, mas manteve foco na missão redentora. A agonia no Getsemane revelou o custo emocional desse conhecimento. Minha alma está profundamente triste até a morte. Não era medo do desconhecido, era horror diante do conhecido. Jesus sabia exatamente o que estava por vir e orou para que, se possível, aquele cálice passasse dele. Mas mesmo naquele momento de angústia suprema, sua consciência divina permaneceu inabalável. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Era submissão consciente ao plano que ele mesmo havia elaborado na eternidade passada. A vontade humana se submetendo à vontade divina dentro da mesma pessoa. Durante o julgamento e crucificação, cada palavra de Jesus demonstrou conhecimento profético, operando até o último momento. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele sabia que muitos daqueles homens se converteriam depois da ressurreição. Via antecipadamente o arrependimento que viria. Está consumado. Não era grito de derrota, era declaração de missão cumprida conscientemente. Jesus sabia que havia realizado exatamente o que havia sido determinado desde antes da fundação do mundo. O conhecimento profético havia se cumprido com precisão absoluta. Este peso do conhecimento futuro foi talvez o aspecto mais humanamente desafiador da consciência divina de Jesus. Carregar dentro de si verdades sobre sofrimento vindouro, traição iminente, morte certa, enquanto mantinha amor pelos que o rejeitariam e fé na ressurreição que se seguiria. A consciência divina triunfa sobre a morte. Na escuridão do Getsemane, Jesus enfrentou o momento mais crucial de toda a existência. Suor de sangue escorria por seu rosto, enquanto sua humanidade gritava contra o sofrimento que estava por vir. Mas dentro daquele corpo quebrantado, a consciência divina permanecia inabalável. Ele sabia que este era o momento para o qual toda a história havia convergido. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E palavras que ecoaram através das dimensões eternas. Não era resignação, era submissão consciente ao plano que ele mesmo havia elaborado antes que estrelas existissem. A vontade humana de Jesus se alinhando perfeitamente com sua vontade divina dentro da mesma pessoa extraordinária. Quando Judas chegou com os soldados, Jesus não demonstrou surpresa. A quem buscais? A pergunta carregava peso cósmico. Eles responderam, Jesus de Nazaré. E então veio a resposta que fez soldados caírem por terra. Eu sou. Não apenas identificação. Era a declaração do nome divino revelado a Moisés na sarça ardente. Durante o julgamento, cada palavra de Jesus demonstrou consciência divina operando sob pressão extrema. Quando Pilatos perguntou sobre sua realeza, a resposta foi precisa. O meu reino não é deste mundo.
Ele sabia exatamente qual reino governava e conhecia cada súdito que lhe pertencia através dos séculos. Na cruz, as 7 palavras revelaram camadas profundas de consciência divina, funcionando até o último momento de vida terrena. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele via antecipadamente o arrependimento de muitos daqueles homens. Conhecia cada coração que se converteria nas décadas seguintes. Para o ladrão arrependido, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus sabia exatamente quando sua alma deixaria o corpo, onde iria, quanto tempo permaneceria separada e quando retornaria. O conhecimento da ressurreição sustentava sua promessa ao criminoso moribundo. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. Providenciando cuidado para Maria, Jesus demonstrava que mesmo na agonia suprema, sua consciência divina mantinha preocupação pelos detalhes humanos mais íntimos. Cada relacionamento terreno estava sendo cuidadosamente concluído. Deus meu, por que me desamparaste? O grito que ecoou através dos céus não era abandono real. Era cumprimento consciente da profecia do Salmo 22. Jesus estava citando escrituras enquanto as cumpria. A consciência divina permanecia ativa, mesmo no momento de maior sofrimento humano. Tenho sede. Não era apenas desconforto físico, era cumprimento consciente de mais uma profecia específica. Cada palavra da cruz conectava-se com textos proféticos que Jesus havia conhecido desde a eternidade passada. Estava orquestrando sua própria morte de acordo com o roteiro divino pré-estabelecido. Está consumado. A declaração mais poderosa já pronunciada. Não era grito de derrota, era proclamação de vitória. Jesus sabia que havia realizado exatamente o que havia sido determinado no conselho eterno da Trindade. Cada profecia cumprida, cada exigência da justiça divina satisfeita, cada pecado da humanidade pago completamente. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. As últimas palavras revelaram conhecimento preciso do momento da morte e confiança absoluta na ressurreição vindoura. Jesus não estava morrendo como vítima. Estava entregando voluntariamente sua vida no momento exato determinado na eternidade passada. A morte que se seguiu foi temporária e Jesus sabia disso. Durante os 3 dias no túmulo, sua consciência divina permaneceu ativa em dimensões espirituais. Ele desceu às regiões dos mortos, proclamou vitória sobre principados demoníacos, libertou almas justas que aguardavam redenção. No domingo, antes do amanhecer, algo extraordinário aconteceu. A vida retornou ao corpo crucificado. Não ressuscitação comum. Era ressurreição gloriosa. O mesmo corpo, mas transformado. Carne e ossos, mas com propriedades que transcendiam limitações físicas normais. Quando Maria Madalena chegou ao túmulo, encontrou-o vazio. Os anjos proclamaram: "Não está aqui", ressuscitou. Era a confirmação da predição mais audaciosa já feita por ser humano. Jesus havia prometido ressurreição em 3 dias. E agora, sua consciência divina havia cumprido essa promessa através de poder que transcendia toda compreensão natural. As aparições pós-ressurreição demonstraram consciência divina operando através de corpo glorificado. Jesus aparecia através de portas fechadas, desaparecia à vontade. Era reconhecido quando escolhia ser reconhecido. Tinha controle completo sobre sua manifestação física. Para Tomé, ofereceu evidência física. "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado." Jesus conhecia perfeitamente as dúvidas de cada discípulo e oferecia exatamente a confirmação de que cada um precisava. Durante 40 dias, Jesus consolidou o entendimento dos discípulos sobre sua identidade e missão. Explicou como todas as Escrituras falavam dele. Demonstrou que sua consciência divina
havia orquestrado cada detalhe da redenção humana desde o início dos tempos. A ascensão final foi demonstração suprema da consciência divina triunfante. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não era autoridade concedida, era a autoridade que sempre possuiu, sendo publicamente reconhecida. O Criador retornava à sua posição de direita do Pai, tendo completado a missão redentora com sucesso absoluto. A consciência divina que havia operado através de corpo humano por 33 anos, agora retornava à glória eterna, carregando consigo natureza humana glorificada. Jesus permanece eternamente Deus e homem. A consciência divina, tendo experimentado completamente a condição humana sem nunca deixar de ser divina. Esta é a resposta definitiva à pergunta que iniciou nossa jornada. Jesus sempre soube que era Deus. Sua consciência divina operou desde o nascimento até a ascensão, experimentando humanidade genuína enquanto mantinha identidade divina completa. O maior mistério da história foi revelado. Deus experimentou ser humano para que humanos pudessem experimentar ser filhos de Deus. A verdade que emerge das Escrituras é revolucionária. Jesus sempre soube quem era. Sua consciência divina não despertou gradualmente como alguns especulam. Ela operou consistentemente através de sua humanidade genuína, revelando-se progressivamente conforme o cronograma divino estabelecido na eternidade passada. Este conhecimento transforma tudo. Cada palavra que Jesus pronunciou carregava o peso da consciência divina. Cada milagre demonstrava poder que sempre possuiu. Cada profecia revelava conhecimento que transcendia limitações temporais. Cada lágrima derramada por Lázaro era genuinamente humana, mas também divina em sua essência. A consciência de Jesus no Getsêmani, quando suou sangue diante do sofrimento vindouro, não era a de um homem descobrindo seu destino. Era a de Deus experimentando voluntariamente a agonia de conhecer cada detalhe do sacrifício que salvaria a humanidade. Era amor divino operando através de coração humano. Quando ele gritou na cruz, "Está consumado", não foram palavras de alívio por uma missão inesperada ter terminado. Foram palavras de vitória consciente. A consciência divina proclamando que cada profecia havia se cumprido, cada exigência da justiça divina havia sido satisfeita, cada pecado da humanidade havia sido pago completamente. Esta revelação não é apenas conhecimento teológico, é convite pessoal. O mesmo Jesus que sempre soube que era Deus, também sempre soube sobre você. Conhecia seu nome antes que você nascesse, via seus erros antes que você os cometesse, sentia sua dor antes que você a experimentasse. E escolheu morrer por você com plena consciência de quem você é e do que você fez. Ele não morreu por uma humanidade abstrata, morreu por você especificamente. Sua consciência divina contemplou seu rosto enquanto os pregos atravessavam suas mãos. Pronunciou seu nome enquanto o sangue escorria pela cruz. Pensou em seu futuro enquanto entregava seu espírito ao Pai. Esta é a realidade que redefine nossa compreensão sobre Deus, humanidade e salvação. A mente divina dentro de um corpo humano não é apenas mistério teológico. É demonstração suprema de amor que transcende compreensão. Se esta jornada através da consciência divina de Jesus tocou seu coração, se estas revelações despertaram algo profundo em sua alma, talvez seja porque o mesmo Espírito que habitava em Jesus está sussurrando verdades eternas ao seu espírito neste momento. Hoje, se você sente o chamado para se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, seja por ter se afastado dos caminhos de Deus ou porque deseja iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, este é o momento. A consciência divina que operou através de Jesus há 2000 anos está operando através desta mensagem agora. Comente aqui embaixo: "Eu te aceito, Senhor Jesus,
como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Essas palavras simples conectam você à mesma consciência divina que sempre soube sobre você, sempre amou você, sempre esperou por você. E se você já conhece Jesus como Salvador, se esta investigação fortaleceu sua fé e ampliou sua compreensão sobre quem Ele realmente é, comente Amém, para que esta mensagem alcance mais corações famintos de verdade. Compartilhe esta revelação com alguém que precisa descobrir o amor de Cristo. A consciência divina que despertou em Belém, que se manifestou no templo, que triunfou na cruz, continua operando hoje, continua chamando, continua salvando, continua transformando vidas. Até a próxima.